Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é o segundo domingo da Páscoa, domingo dedicado, à misericórdia. Isso foi instituído pelo Papa João Paulo II. Por isso vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele vai aparecer aos discípulos lá no cenáculo. Já tinha aparecido para Maria Madalena, também para os discípulos de Emaús, depois para os próprios discípulos que tinham ido pescar. E a primeira vez Jesus se apresenta para Maria Madalena como um jardineiro, ela confunde ele como um jardineiro. Depois os discípulos de Emaús como ele fosse um peregrino, não é? Para os pescadores como se ele fosse um homem que estivesse à beira-mar, pedindo esmolas, pedindo comida, tentando achar algum peixe. E então, finalmente, ele se mostra já glorioso, né? Não que não se mostrou antes, mas eles, à primeira vista, não conseguiam perceber que era Jesus, e ele vai dizer: a paz esteja convosco, em 3 momentos, né? Porque também Pedro negou Jesus 3 vezes, por isso em outro momento Jesus vai perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para que Pedro não tivesse dúvida, para que ele fosse um homem de fé. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos acreditar. É preciso, muitas vezes, pela dureza do nosso coração, porque a nossa fé, ela praticamente não existe, né? É uma fé menos do que um grão de mostarda. Às vezes ainda achamos que temos um pouco de fé e na verdade não a temos, porque diante de um problema, de uma dificuldade, de uma provação, às vezes nós titubeamos, às vezes ficamos em dúvida, às vezes ficamos duvidando se realmente aquela situação Deus ele está nos castigando, ou esqueceu-se de nós, ou nós somos uns desafortunados. Então nós vamos perceber, quando tivermos uma fé adulta, de que na nossa vida nada é por acaso, que Deus sempre estará conosco, e que às vezes nós, não é, por muitos motivos, porque também temos o nosso lado humano, às vezes não rezamos como deveríamos de rezar, não amamos como deveríamos de amar, não fazemos a vontade de Deus como deveria de se fazer todos os dias. Então é preciso que nós passamos por um processo constante e permanente de conversão, de mudança de vida. Precisamos todos os dias nascer de novo, todos os momentos, né? Todos os instantes do dia da nossa vida é preciso que nós repensemos a nossa caminhada para que possamos professar uma fé
autêntica e pura em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe.